A igreja pode se assentar. O que significa produzir o fruto do Espírito? Viver debaixo desta ação do Espírito Santo vai muito além de ser cheio do Espírito Santo. Em nosso ambiente pentecostal, nos valorizam muito os dons do Espírito Santo, e eles são dádivas de Deus para a igreja, a fim de capacitar a sua noiva para a obra que ela precisa desenvolver na terra. Mas o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós. O fruto do Espírito é aquilo que Ele opera em nós. É muito importante ter em mente que aquilo que Ele opera em nós é mais poderoso do que aquilo que Ele opera através de nós. No entanto, devo fazer menção a vocês a título: consciência cristã. Algumas vezes me deparo com pessoas e com irmãos novos convertidos na fé que estão frustrados com a vida cristã, porque eles não conseguem desenvolver em si mesmos o fruto do Espírito. Até se esforçam, buscam nesta vontade desenvolver o fruto, mas quando vê que não alcançou e que falhou na sua busca, ou que não alcançou o alvo pretendido, ele entra no estágio de cobrança violenta, que gera uma frustração. E um detalhe: alguns até desanimam, abandonam sua vida cristã, e ele acha que não é capaz de produzir o fruto do Espírito. Devo fazer menção também: primeiro, não são frutos, é fruto. É como se fosse uma mexerica, e cada virtude é como se fosse um gomo dessa mexerica. A Bíblia está falando do fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós. E segundo, e outra coisa também que devemos saber: quem produz em nós o fruto não é a nós mesmos. É o fruto do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso o Espírito Santo, usando Zacarias, capítulo 4, verso 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. É Ele que gera em nós o fruto do Espírito. Pelo nosso esforço, podemos até conseguir amar um pouco. Podemos até ser um pouco mais bondosos, um pouco mais benignos. Só que não vai haver constância nisso. Vai sempre haver uma oscilação. Já quando é o Espírito Santo que produz em nós essa virtude, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia e são entranhadas em nosso caráter, em nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, verso 2, diz: o que ele está revelando para nós é que caráter de Cristo em nós vai gerar humildade, mansidão e capacidade de suportar uns aos outros. E isso é uma virtude. E como desenvolver o fruto do Espírito Santo em minha vida? Primeiro, com um novo nascimento. João 3:1, Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como o fruto ser gerado em mim, se eu não nascer de novo. Não tem possibilidade, tem que nascer de novo. E segundo, Gálatas 5,16, andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne, andando segundo a palavra de Deus, andando de acordo com a palavra. Quando eu ouço a palavra, e ela é aplicada no meu interior, e passa a reger a minha vida, então eu começarei a andar em Espírito. É quando eu decido colocar a minha vida debaixo do comando da palavra, pela obediência a Deus. Obedecer é o melhor caminho. Obedecer é o melhor remédio. Se eu quero andar em Espírito e produzir o fruto do Espírito, eu preciso desenvolver a prática da obediência pela decisão da minha própria consciência. E por que eu quero produzir o fruto do Espírito? Para me tornar superior às pessoas, para me tornar melhor que outras pessoas, para pisar em pessoas, ou para me mostrar mais crente que elas? Não, jamais. Mas sim, para eu me mostrar, para eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus, para que minha vida faça notória aos homens no meu dia a dia. E isso é produzir o fruto do Espírito. É a natureza de Deus reproduzida em nós. É começar a se perguntar como Jesus se comportaria na situação em que eu estou vivendo nesse momento.
Em 2ª carta aos Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Paulo explica em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não reajo mais eu, mas Ele reage em mim. Significa que não faço mais as minhas vontades, mas a vontade dEle. Significa que quando eu estou fora do padrão, eu volto para o padrão, porque eu entendo que a vida de Cristo precisa ser manifestada através de mim. E isso é produzir o fruto do Espírito. E quando isso acontece, eu começo a parecer com Jesus. Eu me lembro de Paulo. Um dia Paulo estava chateado com o irmão de Corinto, que estava abusando demais dele. E Paulo é revestido de certa vaidade e enobrecimento. Eu não sou menor do que o mais nobre dos apóstolos. Paulo estava dizendo, eu sou da prateleira de cima, eu estou entre os melhores. O Espírito Santo viu Paulo e disse, vou te fazer passar em Filipos, um pouco na prisão, umas chicotadas, um pouco no calabouço, porque este seu enobrecimento humano, ele prejudica o meu propósito. Este seu orgulho, ele atrapalha o meu propósito. Depois Paulo escreve assim, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu nem sou digno de receber título. E de repente o Espírito Santo diz, melhorou, mas vou dar mais uma ajustada. E quando o Espírito Santo dá mais uma ajustada, Paulo torna a escrever, eu sou como o aborto. Ou seja, ele está dizendo, eu não estou na lista dos 12. Eu sou aquele que escapou em último nível, em última instância, pego pelo laço. E lá na frente, Paulo torna a escrever, de todos os pecadores, eu sou o principal. Olha como Paulo mudou. Logo atrás ele era o mais nobre dos apóstolos, e agora dos pecadores, ele é o principal. O que está acontecendo com Paulo? Deus trata a natureza de Paulo para produzir nele a virtude de Cristo. E quando a virtude de Cristo é reproduzida em nós, não é a prateleira de cima que nos atrai, é a presença de Deus que nos cativa. E com a ministração desta noite sobre a virtude fidelidade, o nosso pastor Edivaldo, as palmas louvam o Senhor. Pessoal da igreja, que eu passo o Senhor, amém? Pode sentar nos seus lugares. Nessa noite, estou muito feliz em mais uma vez estar aqui nesse altar. E hoje falaremos sobre o fruto do Espírito chamado fidelidade. E estou muito feliz, quero agradecer ao pastor a oportunidade de mais uma vez estar aqui. No meu caso, no último fruto, mas ainda temos dois frutos, mais 2 frutos, e aí a gente encerra essa série de mensagens. Eu espero que cada um de vocês tenha experimentado o fruto durante todos esses domingos que passamos aqui, falando sobre os frutos do Espírito. E falar sobre fidelidade não é fácil, porque vivemos num mundo tão inseguro, né? Tão injusto. E quando a gente fala de fidelidade, o oposto de fidelidade é infidelidade. Uma palavra difícil, palavra que vem carregada com muita dor, palavra que vem carregada com muita decepção e frustração. Mas devemos nos atentar ao fruto que o Espírito Santo produz em nós. Eu quero começar a minha fala dizendo que a fidelidade é uma resposta de gratidão a Deus. Aquele que não é grato, ele não consegue ser fiel.
Ser fidelidade a alguém, ter fidelidade a uma palavra, a um chamado, é sinal de gratidão. Fidelidade refere-se a quem é fiel, e no original a palavra fiel vem de fides, que quer dizer fé. Então, fidelidade e fé estão entrelaçados. Se você tem fé, a fé produz a fidelidade. E a fé só cresce em nós, o fruto da fé, da fidelidade, só cresce quando nós conhecemos ao Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais fiel a Ele você se torna. E quando você sente que a sua fé está diminuindo, é porque longe de Deus você está. E a fé que nós estamos falando aqui, a fidelidade que nós estamos falando aqui, é aquela fé que as pessoas, ou a fé que você morreria em prol dela. Alguém aqui morreria pela fé que carrega? Quando eu era criança tinha muito isso, né? Eu ouvia os adultos sempre falando, lá na China, lá em tal país, colocavam uma arma na frente da pessoa e falavam, ou você nega Jesus, quem já ouviu essa história? Ou você morre, aí a pessoa, óbvio que morria, né? Quem morre pelo Senhor? Levanta a mão aqui, olha só quanta gente. Essa fé, essa fidelidade que eu gostaria de falar hoje, refere-se à réplica de Deus, é você ser parecido com Deus. Esta é a fé que eu gostaria de falar hoje. Sermos parecidos com Deus. E como eu disse domingo passado, para você se parecer com Deus, você precisa andar com Ele. Eu gostaria de contar a história de 2 missionários aqui. Um se chamava Sundar Singh. Você colocou esse nome. Sundar Singh, irmãos. Não é? Sundar Singh foi um indiano nobre que, ao se converter ao Senhor, ele foi expulso da sua casa. E durante muitos anos esse indiano, ele percorreu toda a região do Himalaia pregando o Evangelho a toda uma nação. E a história vai contar que uma dessas vezes que ele foi pregar numa praça, e o seu pai sabia que ele ia pregar nessa praça, e depois de muitos anos sem vê-lo, foi até a praça para vê-lo, o filho pregar. Mas chegando lá, o filho não estava mais, já tinha pregado, já tinha ido embora. E alguém falou, olha, ele foi por esse caminho. E quando apontaram o caminho de Sundar Singh, era um caminho de neve. Era um caminho de neve. E o caminho era todo, tinha um rastro de sangue. Ele foi conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. De tanto ele andar, irmãos, os pés dele sangravam. É desta fidelidade que eu gostaria de falar hoje. O quanto nós estamos fazendo para que o nome de Jesus seja pregado nesse mundo, e o quanto nós estamos nos doando a essa missão. Esse homem que tinha os pés sangrentos, a história vai dizer que ele era convidado para orar pelas pessoas, e as pessoas o confundiam com o próprio Jesus.
Esse de fato é alguém fiel a Deus, a ponto de alguém olhar para ele e achar, não, é Jesus que está vindo aí. Aí eu te pergunto nessa noite, quando alguém olha para você, alguém vê Jesus na sua vida, ou você faz questão de dizer com o seu comportamento e as suas escolhas que você é você? Porque tem gente que é crente daquela faixa para dentro, nem da calçada. Fidelidade é ser parecido com Jesus. Já viu aqueles casais que são muito próximos e muito fiel um ao outro, que um olha para o outro e fala assim, vocês parecem até irmãos, é tudo muito igual. Já viu? Tem um outro missionário também que eu gostaria de citar aqui. Depois você procura lá no Google mais sobre ele. O nome dele era David Livingstone. Ele era escocês. E em um determinado momento da vida dele, ele saiu da Escócia e foi fazer missão. E aí durante 30 anos ele fez missão, mas ele não era alguém que pregava, ele falava ali para aquela comunidade e ele agia para ajudar as pessoas. E a história vai dizer que o David, ele gostaria que as pessoas vissem Jesus na vida dele. E durante esses 30 anos que ele estava na África, ele foi picado por serpentes, ele foi atacado por animais, até um dia que um leão atacou ele e ele precisou voltar para a Escócia. Quando ele volta para a Escócia, a igreja manda um outro missionário no seu lugar, só que esse missionário não sabia que ele iria substituir o David. E quando esse missionário chega nessa comunidade e começa a pregar sobre Jesus e começa a falar de Jesus, o chefe tribal daquela comunidade levanta a mão e fala, peraí, essa pessoa que você está falando a gente conhece, mas o nome dele não é Jesus, o nome dele é David. A gente conhece, ele passou por aqui, ele morou aqui, ele viveu conosco aqui durante muitos anos. E o missionário, não, esse não é o David, é Jesus. Ele, não, nós conhecemos, tudo que você fala aí é o David. Você tem noção do que é isso, irmãos? Alguém passar e ser confundido com o próprio Jesus. Ei, a nossa vida não tem outro sentido se não for ser a réplica de Jesus. A minha vida, a tua vida não pode passar sem que alguém reconheça em algum ato seu Jesus. Se alguém reconhece em alguma palavra sua Jesus, se alguém não reconhece em alguma escolha sua Jesus. Mas o problema é que nós queremos viver uma vida descolada do Evangelho e mesmo assim nos chamamos de evangélicos. Alguém pergunta, você é evangélico? Eu sou evangélico. E evangelho é o quê? É a história de Jesus. Mas se você é evangélico e não reflete Jesus, logo você não é. Aí tem gente que ainda fala, eu sou cristão. Mas vamos para frente. Toda a integridade, o amor, todas as características do Livingstone refletia Jesus. Vou pegar aqui a folha. A Bíblia traz 4 tipos de fé. Já estou encerrando, irmãos. Primeira, fé natural. A fé que todo homem tem, crente ou não crente, ele tem a fé natural. A fé salvífica, a fé da salvação. A fé que vai te salvar, fé salvífica. Eu já preguei aqui sobre isso. A Bíblia também fala sobre o dom da fé. A fé que não teme diversidade, a fé de você declarar e algo acontecer, sim ou não?
A Bíblia também fala da fé, do fruto do Espírito, que é a fé que nós estamos vendo hoje. A fé de ser parecido com Jesus. E falando nisso, falando de fé, eu volto a explorar agora um pouco sobre a fidelidade. Pessoas que falham em fidelidade, irmãos. Primeiro, elas não são leais, e isso traz prejuízo para a igreja e tristeza para o pastor. Você conhece alguém assim? Pessoas que não são fiéis, e eu não digo só na igreja, no trabalho, você deve estar lembrando de alguém aí. Ela usa o crédito que ela recebe daquele lugar, ou seja, a autonomia que ela recebe daquela instituição, se aproxima de pessoas, ganha o coração de pessoas, para quê? Para um único motivo: denigrir a imagem do líder, fazer fofoca, calúnia e difamação. Que Deus que me cubra hoje com essa palavra, mas é a pura verdade. Não é fácil falar sobre isso, mas eu preciso falar. Na nossa vida precisa brotar o fruto da fidelidade. Não adianta só você ser fiel a algo, se outro algo você não é fiel. E como a igreja precisa de pessoas fiéis para trabalhar, para fazer acontecer, para que a obra do Senhor avance. Como precisamos que o fruto da fidelidade esteja no nosso meio como igreja. Para que alguém, e aí eu falo de liderança, não importa se você é líder aqui, líder no seu trabalho, se você é dono de empresa, diretor, gerente. Eu quero dizer para você uma coisa: o líder, ele só consegue ser vencedor quando ele tem o seu círculo próximo, pessoas fiéis. Sim ou não, pastor? Família. Por quê? Porque se ele não tivesse círculo com fidelidade, ele desestabiliza. Já percebeu como filho de pastor e amigos de pastor são atacados pelo inimigo? E eu quero dizer para você uma coisa aqui. Nós estamos numa igreja. Se você está dentro do círculo de intimidade da liderança, valorize isso. Valorize. E ore, porque o inimigo ele vai tentar jogar uma brecha para afastar essa amizade. Hoje a minha oração é que o Senhor ele venha brotar em nós a fidelidade. Existem dois tipos de fidelidade, e eu já estou caminhando para encerrar. Em nosso meio, primeiro, fidelidade condicional. É aquele tipo de pessoa que pega tudo o que ele conhece, tudo o que ele recebeu de Deus e começa a agir de maneira própria. Ele começa a agir com o seu próprio desejo e defendendo os seus próprios interesses. Ele só faz aquilo que para ele é bom. Ele se considera fiel desde que ele faça aquilo que para ele é bom.
Mas eu entendo que a fidelidade sendo algo ou reflexo de gratidão, tudo flui. Irmãos, eu não mereço estar aqui. Eu nunca fiz planos de ser pastor, e graças a Deus que Deus mudou os meus planos. Quando eu era jovem, eu recebia muitas profecias, muitas não, algumas, de que um dia eu seria pastor, e eu acreditava que isso aconteceria depois dos meus 60 e 20 anos. Mas Deus um dia escolheu mudar a minha história. Eu tenho 5 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho aonde trabalhar, e eu sou grato ao Senhor por tudo isso, e sendo grato a Ele, eu não posso dar a Ele menos do que a minha fidelidade. Ei, eu quero dizer para você uma coisa: seja grato ao Senhor, seja grato, seja fiel à palavra que Ele liberou na sua vida. Quando eu falo de fidelidade, eu quero dizer que nós precisamos ser fiéis até as palavras liberadas na nossa vida. Vou contar um testemunho rápido. Mais ou menos em 2018, o Senhor, Ele começou a liberar algumas palavras na minha vida. E eu acreditei nessa palavra. E eu tomei posse dessa palavra. Quantos aqui tem promessas no Senhor que ainda não se cumpriram? Quantos tem promessas que falam assim: não, isso é impossível, mas eu acredito? Quantos tem promessas que você olha hoje para as suas condições e você fala: só o Senhor Deus pode fazer? Aqui, ó. Assim aconteceu na minha vida em 2018. Deus falou assim: olha, eu vou te dar uma casa. Eu falei: ixi, meu Deus, como? Irmãos, e eu vou encurtar o testemunho. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Canta uma mais animada aí, varão. Isso. Senão eu vou ficar muito. Estou ficando triste com a música. Eu não estou ficando triste. Aê, glória a Deus. Isso é motivo de alegria. Irmãos, tantas coisas aconteceram. E eu fui fiel à palavra. Eu lembro que Deus falava que vai dar e vai dar. Eu quero dizer isso porque talvez alguém esteja na mesma condição que eu. Olha para a condição e fala assim: é impossível. Deus está falando: eu vou dar. Você está falando que... E você olha para a sua condição e fala assim: é impossível. Deus está falando: eu vou dar. E você fala: é impossível. E Deus está dizendo: eu vou dar. E assim era a minha vida. Era impossível. E acreditando na palavra. Peguei o folheto, um dia peguei o folheto e mostrei para minha esposa. Falei: olha que legal essa casa aqui. Ela falou assim: é essa? Eu falei: porque o marido, irmão, às vezes olha para a esposa e fala assim: queria ter a sua fé, mas... É ou não é, pastor? As mulheres são mais sábias em alguns momentos do que os maridos, irmãos. Elas acreditam com mais facilidade, sabia disso? É tão verdade isso que lá no túmulo de Jesus, para quem que ele apareceu primeiro? Para as mulheres ou para os homens? Para as mulheres. Porque ele sabia que ela tem uma facilidade maior de acreditar, sim ou não? Já viu mulher recebendo promessa, profecia? É 2 palavras, está desmanchando, não é? O homem está aqui, analisando o profeta, não é? Se o profeta não está na unção, ele até fica meio... Mas ele recebe, em nome de Jesus. E eu me lembro que o tempo passou, e eu confiando na palavra, confiando na promessa. Muita gente, aqui nessa igreja, muita gente, Deus usou para confirmar, porque em tempos a gente precisa de uma renovação da promessa. Irmãos, eu comprei
Resumindo aqui, eu comprei sem condição nenhuma. Sem condição, mas não tinha condição. Eu não conseguia fazer um cartão no Açaí supermercado, irmãos. Falei, eu vou testar meu crédito, tá bom? Não deixaram eu fazer um cartão de R$500. Eu falei, misericórdia. Pastor de Carlos, eu comprei sem condições. Acreditando na palavra, sendo fiel à palavra, sendo fiel ao altar, sendo fiel a essa casa, sendo fiel ao meu chamado, sendo fiel a tudo aquilo que eu estava vivendo, queridos. O tempo passou, chegou o momento de financiar. E a palavra que todos os bancos diziam para mim, adivinha? Se o Açaí falou não, adivinha o que o banco falava para mim? Oh, não. É impossível. Tinha gente que olhava para mim e falava, meu amigo, é impossível, não tem como. Você está maluco. E eu não tinha como voltar para trás. E sabe o que acontecia? No mês que eu mais tomei não, eu estava vindo da minha moto, o Espírito Santo falou assim, compra um sofá. Eu falei, sofá? Aproveita que você não está pagando a casa enquanto esse negócio não desenrola. Compra o sofá. E adivinha o que eu fiz? Comprei sofá sob medida. Fui lá com a planta todo cheio de crédito. Ó, irmão, tá vendo aqui? Ó, a casa vai ser assim, vai entrar aqui. Eu preciso que tenha esse tamanho, tá bom? Cheguei em casa com o boleto na minha mão, com o cartão de crédito. Falei para minha esposa, comprei o sofá. Já tinha escolhido. É lógico que eu não sou maluco de comprar o sofá sem, porque senão já sabe, né? Ela já tinha escolhido. E a gente foi embora pensando, bom, se saiu sim lá, a gente compra. Saiu o não, e o Espírito Santo falou, compra. E adivinha, eu comprei. E nesse tempo que eu fui tomando não, eu fui comprando o sofá, eu fui comprando o piso, tudo sob medida. Eu fui comprando os guarda-roupa, eu fui comprando a cozinha, porque eu estava sendo fiel à palavra daquele que prometeu. O homem não me dá nada, quem me dá é o Senhor. Seja fiel à palavra que o Senhor liberou na sua vida. Seja fiel à palavra que o Senhor liberou na sua vida. O homem diz não, mas o dono da última palavra ainda é o Senhor. Sabe por que você ainda não alcançou? Porque no primeiro não que você ouviu, você foi infiel à palavra que Deus liberou para você. Deus já falou para você. Deus já falou para você. O pastor me lembrou aqui. Pastor e minha família sabem que eu passei por esses anos. A construtora com a casa pronta, eu comprei todos os materiais de construção para reforma. Irmão, pensa na coragem. Eu ligava na construtora, tudo bem, tudo. Então, é a casa 58, eu preciso entregar uns materiais lá. Mas Edivaldo, você vai fazer no nome de quem? É no meu, varão. Tá bom, a gente vai deixar. Teve um dia que alguém olhou para a gente, o dono da casa, da construtora, falou assim, olha, a gente não pode se enganar mais. É esse mês, senão está cancelado. Eu falei, meu Deus. Eu continuei comprando mais coisas. E hoje eu entendo que se eu esperasse para o final, eu não ia ter condições de comprar nada do que eu te comprei. No tempo da minha insistência baseada na palavra de Deus. Só para resumir a história. Essa casa eu comprei em 2019. E há mais ou menos 3 semanas atrás, eu estava dentro de uma sala, balançando molho de chaves. Assinando o documento dizendo só o Senhor é Deus. No dia seguinte o pedreiro estava começando e ele já tinha cimento, já tinha piso e a obra está a todo vapor. Sabe por quê? Porque eu fui fiel à palavra daquele que me prometeu. Então hoje a minha palavra é um testemunho para você. O homem diz não, o sistema diz não, o Açaí diz não.
Mas não é a SAI que paga, não é o homem que conclui, mas é o Senhor é quem faz. E é no meu nome, irmãos. No meu nome. Irmãos, do nada Deus faz tudo, sim ou não? Eu não esperava. Mas quando chegou teve uma época, um mês atrás, que começou um reboliço tão grande. E filho, né, irmão? Foi tendo filho também. Tem que ser completa a obra. E as coisas, pastor Giovanni, foram acontecendo de uma forma tão... que começou... E minha esposa é profetisa de Deus. Ela sonhava assim, olha, sonhei que era tanta bênção chegando. Eu falava, oh meu Deus. Eu só pensava no açaí, porque foi uma decepção para mim. Eu falei, amém. Irmãos, e tudo o que nós imaginávamos aconteceu. Foi chegando e pessoas foram se aproximando. E Deus foi usando um aqui, foi usando outro ali e outro ali. E quem... Só para contar como aconteceu a aprovação. Eu estava num dia muito, muito desesperado. Eu não sabia o que fazer mais. O meu prazo já tinha vencido. Falei até com algumas pessoas tentaram me ajudar aqui, mas era o tempo de Deus, irmãos. Era o tempo de Deus, era a pessoa de Deus. E Deus colocou alguém no meu caminho. Até pedi ajuda para o meu irmão Edson. E ele me apresentou uma pessoa, e aí a gente conversou, e eu falei assim, ó, eu já recebi muito não, mas eu já estava, sabe quando você já está cansado assim? E aí falou, não, vem aqui no banco, a gente conversa. Eu falei, eu vou, mas, sabe quando eu nem queria ir, irmãos, eu nem queria ir, falar a verdade. Eu falei, eu acho que eu vou ouvir de novo a mesma história, e eu falei, olha, aí eu cheguei na pessoa, olhei no olho dela, falei assim, ó, tudo que você está me falando eu já ouvi de todo mundo, mas eu não estou com muita esperança, você é minha última esperança, porque meu prazo só tinha uma semana. Mas eu lembro que naquela semana Deus ele fala comigo muito na parte da manhã, e às vezes eu acordo com uma música na cabeça. Eu quero dizer para você, preste atenção nesses sinais. E um desses dias eu dormi e acordei, e uma música soou no meu ouvido como se alguém tivesse colocado um CD no último volume. E era aquela música lá, a última palavra é dele, sabe? É essa aí. Canta aí, mano. Eu acordei e a palavra cantou no meu ouvido dizendo, a última palavra é dele. A última palavra é dele. Quando, como que é a letra? Quando, você tem aí a letra? Não? Quando, alguém pode me ajudar? Vem, Adriane. Porque hoje alguém aqui que é fiel precisa ouvir essa palavra. O Senhor, Ele não abandona, Ele não deixa ninguém desamparado. É rápido, eu já estou encerrando. Quem dá a última palavra em teu peito não é o homem nem a situação. Essa música tocou no meu ouvido num dia que eu estava muito angustiado. Pode continuar. Palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, nem mesmo determinará o final da tua história, o destino
da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do teu lado. Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. A última palavra pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem. É Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim, o amém. É Deus quem faz, É Ele quem faz. é Deus quem faz. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Só ele faz, só ele faz. Esta foi uma das vezes que o Senhor me animou. Deus, Ele não desamparará aquele que é fiel a uma palavra. Eu não tinha condições, mas eu avançava. Eu tinha tudo para desanimar, tudo para desistir, mas eu avancei. Eu até parei de falar com algumas pessoas sobre isso, porque parecia uma loucura da minha parte. Era como se eu quisesse algo que não era para mim. Mas eu só me lembrava da palavra daquele que liberou sobre a minha vida. Então quero reforçar aqui hoje que o Espírito Santo ele venha hoje produzir no coração de cada um de vocês o fruto da fidelidade. Eu não arredo meu pé daqui, mas estão dizendo não, eu não arredo meu pé daqui, mas estão dizendo que não é bem assim, eu não arredo o meu pé daqui, mas tudo está ao contrário, eu não arredo o meu pé daqui, mas o recurso acabou, eu não arredo o meu pé daqui, mas as chances acabaram, eu não arredo o meu pé daqui, mas tudo está dizendo para, eu não arredo o meu pé daqui. É dele. A última palavra é dele. A última palavra quem dá na sua vida é o Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel. 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 Seja fiel à palavra que Ele liberou na sua vida. Por mais improvável que seja. Irmãos, até hoje eu não acredito não. Eu chego lá, os portões se abrem. Todo dia que o portão se abre, eu falo, pelo amor de Deus, não é que deu? Quando eu entro, eu falo para minha esposa, não é mentira, ela está aqui de prova toda vez que eu chego lá. Não chora não. Os portões se abrem.
E eu me lembro da fidelidade daquele que me prometeu. Eu olho para um lado, olho para o outro e falo assim, não sei como, mas eu estou aqui. Não sei como aconteceu, mas chegou o momento. Assim vai ser na sua vida. Eu quero profetizar. Você não vai conseguir explicar, porque milagre não se explica, milagre se vive. E o único que pode fazer milagre se chama Deus. Deus, 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 Deus. Toda vez que eu chego lá, eu falo, não acredito. E eu vejo, pastor, aí chega lá, aí tem várias caminhonetes lá, e eu chego de bis, irmão. Chega a minha bis, bom dia. Pode abrir, por favor? Porque alguém me deu. O Senhor me deu. Não tenho condições, não tenho capacidade. Pastor, o que você tinha? Uma palavra. E quem deu a palavra? Aquele que é fiel. Então eu quero dizer para você aqui hoje, aquele que é fiel, se ele liberou na sua vida, agarra essa promessa. Pastor, mas não se preocupa. Não, mas e o tempo? Não importa. Você sabe quanto tempo atrasou a obra? 3 anos. Até o atraso é o atraso de Deus. Porque foi o tempo suficiente para eu comprar tudo. Depois que eu comprei o piso, o azulejo, a argamassa, deixei tudo lá. Quando eu terminei de comprar, paguei, aí saiu. Até o atraso é o atraso de Deus. Ah, pastor, mas não aconteceu na minha vida. O atraso é o atraso de Deus, Ele está te preparando. Mas não é no seu tempo. Irmãos, quantos anos eu planejei de ir? A última vez que voltaram as aulas, a minha filha chegou em casa e falou, pai, não dá mais. Eu já me despedi das minhas amigas falando que eu não vou mais estudar aqui, e eu voltei. Eu estava na 2ª série, eu estou na 6ª e eu não mudei. Falei, calma, vai acontecer. Ele prometeu e Ele vai cumprir. E adivinha, ano que vem é escola nova, cidade nova, casa nova. Em nome de Jesus, tudo é para Ele, para Ele e para Ele todas as coisas. Deus, Ele é fiel. Então receba essa palavra. Ele vai fazer na sua vida. Ele fez na minha, faz na sua. Ele cumpriu na minha, vai cumprir na sua. Ele é fiel. Aplauda o Senhor.